Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer, para quem não me conhece, eu sou Alexander Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. Tem também o clube de membros, lá a gente tem o nosso grupo do WhatsApp 24 horas por dia para a gente debater, conversar bastante, fazer novas amizades e eu deixo vocês também informados durante todo o dia. Tem os vídeos exclusivos para membros, eu trouxe ontem com exclusividade essa situação do Luciano ser falso 9 e quando que o Zubeldia deve utilizá-lo nessa função. E também tem as lives exclusivas, liga no Cartola e também o nosso servidor no Discord para as lives de pré-jogo. Bora falar sobre o São Paulo. A Arboleda está fora do confronto contra o Libertad na próxima quarta-feira, ou melhor, nesta quarta-feira, né? O jogador ele já não tinha treinado na segunda-feira na reapresentação do clube. Existia a expectativa dele ter condições de retornar já aos treinos na segunda-feira, treinar na terça para viajar e poder atuar na quarta-feira. Mas no momento onde foi feita a avaliação do atleta, ainda havia uma sobrecarga muscular impactante ao ponto dele sequer ir para o campo e ter ficado somente na área interna. Mesma coisa aconteceu nessa terça-feira. O jogador ele apareceu no CT para realizar o treinamento, fez a avaliação física, mas novamente o departamento médico, olha, não vai ter condições de fato de ir para o jogo, é melhor ele ficar aqui no Brasil. Na quarta-feira, que é o dia do jogo, ele volta aqui para o CT, faz o trabalho interno bonitinho, na quinta-feira a mesma coisa, para tentar, quem sabe, com que ele retorne contra o Ceará. E aí a expectativa é dele ter uma semana cheia para poder trabalhar e aí ele ter condições contra o Ceará, mas não me garantiram, tá? Falaram que essa é a expectativa, mas não se surpreenda, foi essa frase, não se surpreenda se ele voltar só na outra semana contra o Náutico. Até porque tem a questão de viagem. Quando o jogador tá meio que no sacrifício, tá meio mais ou menos, sabe? Que o cara tá disponível para o jogo, mas não tá muito inteiro. Quando você faz uma viagem, isso pode agravar a contusão e o desgaste do atleta quando ele não está 100%. Então, como era uma viagem longa para o Paraguai, né, uma viagem internacional, o São Paulo preferiu, então, deixar ele de fora. E aí, como também é uma viagem contra o Ceará, uma viagem para Fortaleza, por isso que ele é dúvida, tá? Não está totalmente descartada a possibilidade de até a sobrecarga diminuir durante a semana, ele ser preservado contra o Ceará para ele estar 100% disponível para os confrontos contra o Náutico e contra o Fortaleza, que aí o São Paulo já vai estar sob os seus domínios, vai ser uma semana. Se nessa semana o São Paulo faz 2 jogos fora e vai ter que viajar, mesmo com voo fretado, mesmo com toda essa estrutura que o São Paulo oferece hoje para os jogos fora de casa, o São Paulo na próxima semana vai jogar 2 jogos em casa. Então vai ficar um pouco mais sossegado nesse quesito, né? Na terça enfrenta o Náutico e na sexta-feira enfrenta o Fortaleza. Então a expectativa é do Arboleda voltar para esses compromissos. Lucas Moura e Oscar, como a gente já tinha conversado na manhã desta terça-feira, os 2 atletas não viajaram para enfrentar o Libertad e são desfalques na Copa Libertadores da América. Além disso, né, eu tinha a informação de que a nova perspectiva era contra o Ceará, mas que não tinham me garantido, era mais certeza contra o Náutico, até por conta de questão de viagem e tudo, que a tendência deles ficarem aqui em São Paulo para a próxima semana, onde o São Paulo justamente tem jogos contra Náutico e Fortaleza, atuando em casa, sem viagem, sem esse desgaste de sair de São Paulo para ir para outra região. Não, você está aqui, você não tem esse desgaste de viagem, e aí foi confirmado. O Lucas até está começando de fato a fazer o trabalho com a fisioterapia no campo e tudo, o Oscar ainda nem isso, o Oscar está trabalhando somente na parte interna, ele ainda não foi para o campo. Existe a expectativa de Lucas e Oscar até o fim da semana já conseguirem evoluir a ponto de estarem disponíveis ou contra o Náutico ou no mais tardar contra o Fortaleza. O São Paulo joga na terça contra o Náutico e na sexta-feira contra o Fortaleza. Existe uma expectativa dos 2 atletas estarem à disposição para pegar um dos clubes nordestinos aí na próxima semana.
contra o Náutico é na Copa do Brasil, primeiro jogo, no dia 29, se não me engano, mas é na próxima terça-feira, e aí contra o Fortaleza somente na sexta. E aí o São Paulo, por que também esse cuidado? Até muitas estão falando, poxa, será que não tem algo mais grave, não tem algo nesse sentido? Não. É de fato o trauma no joelho. Não é uma lesão cirúrgica nem nada do tipo. Porque do Lucas, no caso, são dores no joelho. Então não é uma torção, não é um ligamento que rompeu, não é algo nesse sentido, não é nem muscular. São dores de fato pela pancada. Então ele ainda não está 100%, então demanda muito ainda o trato diário. Vocês vão lembrar, por exemplo, do Rodriguinho. O Rodriguinho ele ficou fora quase um mês, até mais do que um mês, justamente por conta da mesma questão. Uma dor no joelho, um trauma que ele evoluiu em certo modo, mas regrediu, e aí, porque é dor, é relativo, depende muito de como o atleta faz o tratamento. Mas a expectativa é já nos próximos dias ele já ser liberado para treinar e aí na próxima semana retorna. O Oscar é uma questão muscular, né? Era de fato de 2 a 4 semanas, como a gente já tinha adiantado, ainda está no prazo. O São Paulo não quer forçar os atletas e quem sabe acabar perdendo eles para o restante da temporada, então muita cautela nessa hora, ao entendimento de que os meninos estão dando conta do recado e não faz sentido nesse momento antecipar ali algumas etapas para perder os seus principais jogadores aí para a sequência do ano. Escalação do São Paulo, bora falar um pouquinho sobre o que o Zubeldia tem de ideia para esse jogo e a gente vai confabular algumas coisinhas. O time tá praticamente certo, tá? Mas tem pelo menos uma dúvida que é importante da gente trazer, que é uma dúvida que vai até modificar o jeito do time se portar dentro de campo. Por quê? Rafael no gol, aí vem Ferrarese ou Cédric, é muito desse lado direito, tá? Ferrarese, Cédric e Lucas Ferreira. São 2 vagas para esses 3 jogadores. Não está descartada completamente a possibilidade do Lucas Ferreira acabar ficando no banco, justamente para o Zubeldia ter uma proteção maior atuando fora de casa. Vocês vão lembrar que, por exemplo, contra o Botafogo, foi isso que ele utilizou. Essa prerrogativa de você ter Ferrarese e Cédric. O Ferrarese você aumenta a estatura e a bola aérea. Ah, Alex, o Lucas Ferreira é alto. Tudo bem, mas ele ainda não tem muitas características ofensivas no quesito bola aérea, tanto defensivo como ofensivamente. Então você, com o Ferrarese, você aumenta a estatura desse time e com o Cédric lá na frente, você melhora a recomposição e faz uma linha de 5 em alguns determinados momentos para você se defender. Então eu não me surpreenderia se o Lucas Ferreira fosse sacado do time para a entrada de Cédric e Ferrarese por ali. Essa é a grande dúvida do jogo. Né, para a escalação é esse setor direito. São esses 3 disputando 2 vagas. Aí vem Juan Tressoldi, de Arboleda tá fora, Alan Franco volta, né, ele foi poupado, ficou no banco de reservas contra o Santos, mas não será problema, vai para o jogo, e o Enzo Dias na lateral esquerda, inclusive nesse revezamento a tendência é lá contra o Ceará fora de casa, o Wendel jogue, e aí o Enzo Dias ficaria para esse confronto de Libertadores. Alisson e Marcos Antônio, Matheus Alves deve jogar como titular, até porque ele não joga contra o Ceará, porque recebeu o 3º cartão amarelo, então ele teria, entre aspas, esse descanso. Contra o Libertad ele deve ter a oportunidade de jogar pela primeira vez como titular em Copa Libertadores. Ferreirinha e André Silva, lembrando dessa dúvida do lado direito, 3 vagas para 2, já deixa aí nos comentários o que você acredita. Inclusive, informaçãozinha de bastidor, acho que uma informação importante sobre o Lucas Ferreira. O Lucas, ele ficou assim... Tudo bem que, como eu trouxe, acho que o Lucas Ferreira contra o Santos, ele fez a pior partida dele no São Paulo dessas 3 em sequência, que ele tem jogado, excluído o jogo contra o Botafogo. Mas mesmo assim ainda fez uma boa partida, tá? Só que ele acredita que ele jogou mal. A gente conversou com algumas pessoas ali que ele se cobrou um pouquinho, ele acredita que não foi tão bem ali, que ele meio que tá meio mordido pessoalmente ali, porque ele acredita que não jogou tão bem. Ele tá meio mordido e quer corresponder e mostrar serviço logo. Contra o Alianza e contra o Cruzeiro, já não. Ele acha que fez uma boa partida de fato, ficou satisfeito com o seu rendimento. Mas contra o Santos, ele acredita que poderia ter feito um pouco mais, não gostou muito. Acho que até um lado positivo do atleta que tá acabando se cobrando aí. Bom, pra gente continuar, a gente já trouxe escalação, Arboleda. Uma informação legal. O volante Luan, ele perdeu 7 quilos durante
esse ano nessa preparação do São Paulo. Ele já tá treinando com o grupo, né? Porque o que acontece? Como ele estava treinando em horários alternativos, e aí até me afirmaram que além do fato dele treinar nos horários alternativos, eram cargas diferentes de treinamento com os outros atletas. Então era natural, foi essa palavra que me utilizaram, era natural que ele já estivesse abaixo fisicamente dos outros atletas. Não é uma culpa do jogador, e sim algo natural, porque ele estava fazendo trabalhos completamente diferentes, ele estava completamente fora do ritmo dos demais atletas. Então, desde que ele foi reintegrado ao clube, ele começou a fazer uns trabalhos mais específicos, começou a se ambientar com o grupo, e aí agora ele já está meio que no mesmo grau. Tá treinando ali como todo mundo, como o Juan Tressoldi, como o Sabino, como o Rafael, como o Luciano, o André Silva, ele tá treinando como os demais companheiros. E aí, nessa preparação que ele tem feito, além de tudo, né, de ganho de massa muscular, de perda de peso também, ele perdeu 7 quilos. Luan perdeu 7 quilos, tá fininho, ele tá querendo muito. O pessoal tá falando ali dentro dos bastidores, ali o pessoal que acompanha ali o dia a dia nos treinamentos falou, cara, o Luan tá um touro, tá? Tem um específico que ele já tá acompanhando lá no CT há um bom tempo. Ele falou que, cara, vendo o Luan agora, eu tô até feliz porque tá me lembrando o Luan de antes. Então o Luan tá querendo muito, tá mostrando serviço, perdeu 7 quilos, tá voando nos treinos, tá buscando adquirir logo esse ritmo com os demais companheiros, e a expectativa, tá, é dele aparecer contra o Ceará. Aí vai ficar muito na questão do Zubeldia, mas até com uma pessoa que eu conversei, como vai ter a tendência de contra o Ceará ter algumas trocas. Por exemplo, o Alves já não vai viajar, então já seria um desfalque. Tem a questão do Arboleda, que pode ou não voltar. E aí nessa delegação de jogadores, pode ser que o Luan apareça entre os relacionados contra o Ceará. Ele deve ser inscrito aí no Campeonato Brasileiro ainda nessa semana e tem boas chances de aparecer contra o Ceará, mas claro, vai ficar muito a cargo do que quer o Zubeldia. O Zubeldia que vai definir essa questão. Mas me afirmaram com todas as letras que caso o Zubeldia opte pelo Luan, ele já estará 100% fisicamente para pegar o Ceará, e aí as chances, tudo que vai acontecer com o Luan vai depender muito mais dele e das escolhas do Zubeldia. Combinado? Hoje tem live, tá? O jogo é 9h30, então a partir das 8 e pouquinho ali a gente já tá ao vivo aqui pra gente trazer esse esquenta desse confronto, trazer as escalações, as informações de última hora, pra gente falar bastante sobre essa partida entre São Paulo e Libertad, Libertad e São Paulo, La Copa Libertadores. Qual que é o seu palpite para esse confronto? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de conhecer ali os membros do canal. Novamente, peço desculpas aí a todo mundo pela falta de interação em alguns vídeos aí, realmente está acontecendo muita coisa, enfim, coisas pessoais de trabalho. Mandar um abraço também nos membros, mandar um abraço pro João, né? Ele até me deu uma cobrada, falou, poxa, tá ausente e tudo, mas mandar um abraço pro João que desde os primórdios, os primeiros membros do canal, ele sempre ajudou aqui a gente bastante, então mandar um abração para ele. Combinado? Um abraço para todo mundo também. Boa semana, boa quarta-feira, bom jogo e que venham os 3 pontos do Paraguai, por favor. Um abraço para todo mundo.